O caso do assassinato de Ângela Diniz causou muita repercussão na sociedade entre os anos 70 e 80. Nos últimos anos, ele voltou a ser lembrado na mídia com o podcast Praia e Ossos. O crime ocorreu em dezembro de 76 e ocasionou a morte de Ângela. Os envolvidos eram figuras públicas, o que repercutiu mais ainda o caso com o público. Durante os anos de julgamento, o povo consumiu e se colocou em lados na disputa. Mas o foco da discussão de hoje é mostrar como esse crime pode ser um exemplo no estudo da espiral do silêncio. Mas antes de nos aprofundarmos nas relações entre os dois, vamos falar um pouco sobre essa teoria. Para explicar um pouco melhor do que se trata essa teoria, a gente precisa voltar lá na década de 60, no período das eleições presidenciais na Alemanha. Eleições essas que já pareciam estar ganhas, porém o eleitorado muda de opinião na reta final da disputa. Esse efeito ocorre duas vezes no país, em 65 e em 72, e acabou instigando a cientista política Elizabeth Noel Neumann, que se aprofunda no tema e acaba propondo essa espiral do silêncio em 1977, como título do seu livro que acabou se tornando sua obra mais famosa. Ela foi criada basicamente para tentar explicar por que as pessoas preferem permanecer em silêncio quando percebem que suas opiniões são minoritárias em um contexto geral. Se aprofundando um pouco, a gente vive em uma sociedade em que a opinião pública influencia no comportamento do outro. Por exemplo, em um ambiente que a maioria das pessoas compartilham do mesmo ponto de vista, por mais que estejam presentes pessoas com opiniões completamente contrárias, por conta da maioria, elas acabam não se manifestando. A autora da obra aborda algumas razões que explicam o silêncio. A reprodução da ideologia dominante pode ser exemplificada pela própria relação entre a mídia e a opinião pública. Ao esconder opiniões contrárias à opinião majoritária, dificulta-se a mudança de hábito e ajuda a manter o status quo. Isso gera medo da solidão social, que resulta na propagação em espiral por medo do isolamento. Existem algumas questões importantes a serem compreendidas quando se trata da teoria da espiral do silêncio. Esse processo ocorre nas situações em que há uma questão moral muito forte. É a componente moral que se dá poder à opinião pública. Nem sempre o ponto de vista mais forte é o defendido pela maioria da população. Há o medo de admitir publicamente. O mass media pode influenciar em muito o processo da espiral do silêncio, quando toma determinada posição e exerce influência no processo. A espiral do silêncio ocorre também porque as pessoas não notam o medo dos outros e a questão do isolamento, sendo influenciadas não só pelo que os outros dizem, mas também pelo que imaginam que elas poderiam dizer. Isso por acharem que suas opiniões podem não ter receptividade. Assim, optam pelo silêncio. A opinião pública é limitada pelo tempo e pela fronteira geocultural, servindo como instrumento de controle social e também de coesão social. A autora propõe que a teoria da espiral do silêncio trabalhe com 3 mecanismos condicionantes, sendo eles a acumulação, a consonância e a ubiquidade. A acumulação é o excesso de exposição de determinados temas na mídia. A consonância é a forma semelhante como as notícias são reproduzidas e veiculadas. E a ubiquidade é a presença da mídia em todos os lugares. Juntos, esses mecanismos determinam uma forte influência da mídia sobre o público. E, por fim, é possível concluir que a teoria da espiral do silêncio é decisiva para consolidar os valores da classe dominante e formar a nossa percepção da realidade. Parte 2. O caso Ângela Diniz. Antes de voltar a falar sobre o caso e o que tudo isso tem a ver com a espiral do silêncio, é importante que a gente explique um pouco mais sobre os personagens envolvidos e seu contexto geral. Ângela Diniz era uma socialite que fazia parte das colunas sociais de Minas Gerais, São Paulo e do Rio de Janeiro. Na época do crime, ela era desquitada e tinha 3 filhos que moravam com o pai em Belo Horizonte. Ângela era uma figura intitulável, uma mulher que fazia o que bem entendia. Não querendo colocá-la como uma figura de uma mulher feminista ou algo assim, porque ela não era, pelo menos não no sentido tradicional atual. Mas, durante os anos 70, ela passou a ser conhecida como a Pantera, por seus envolvimentos românticos com diversos homens e o não pudor sexual que ela tinha em plena sociedade tradicional da época. Como a própria Angela disse em uma entrevista para a revista Nova em janeiro de 74, é difícil as pessoas me conhecerem. Nessa história de sociedade, sempre preferi ser Caim a Abel, e por isso sou uma surpresa agradável para quem me descobre. Palavras dela, não minha. O outro lado, Doca Street. Um outro personagem central dessa história é o assassino de Angela, Diniz, Doca Street. Raul Fernando de Amaral Street, o Doca, era de uma família tradicional brasileira.
e a história dele com a Angela já havia começado há alguns meses. Doca e Angela se apaixonaram em 76, quando ele ainda era casado e ela namorava outro homem. Ele escreveu em seu livro Mea Culpa o seguinte: a vida maluca de Angela era adrenalina pra mim. O pior de tudo é que eu era daqueles que achava que a vida sem uma grande paixão não valia a pena. Logo, eles começaram a ter um caso, e Kiki Garavaglia, uma amiga próxima dos dois, disse em uma entrevista ao podcast Praia dos Ossos que ficou com uma impressão de paixão fulminante, do ponto de querer casar, ir pra igreja, rezar. O crime. Na noite do crime, não fazia nem 3 meses que o Doca tinha deixado a mulher e os 2 filhos em São Paulo e se mudado para o apartamento de Angela em Copacabana. Eles estavam prestes a comprar uma casinha na Praia dos Ossos, em Búzios, onde queriam começar uma vida mais simples e longe das badalações da alta sociedade. Mas essa vida não durou muito. Logo no comecinho da noite de 30 de dezembro de 1976, eles brigaram e Doca atirou 4 vezes em Angela com uma pistola, largou ela lá e fugiu da Praia dos Ossos. O laudo do perito indicava cadáver do sexo feminino, de cor branca, aparentando 32 anos de idade, trajava biquíni azul, tendo, na região frontal, o desenho de uma cabeça de pantera da cor preta. Agora que falamos sobre os personagens envolvidos e o contexto do crime, podemos relacionar tudo isso com a teoria da espiral de silêncio. Após o assassinato da Angela, os meios de comunicação do país inteiro mobilizaram repórteres para cobrir o caso, e tinham câmeras espalhadas por todos os lados. Tinham câmeras esperando a chegada do corpo dela em Belo Horizonte, tinham câmeras dentro da igreja no dia da missa de sétimo dia e até na cova dela no dia do enterro, tinham câmeras e tinham repórteres filmando. Enquanto isso, o Doca não tinha sido visto desde a noite do crime. Até que no dia 16 de janeiro, 17 dias depois do crime, o Doca apareceu. Mas ele não apareceu para a polícia, ele apareceu para a TV Globo e para a Manchete. Os advogados que escolheram quem seria o repórter que ia entrevistar ele, e o repórter foi até um sítio isolado no interior de São Paulo. E aí, na manhã do dia 18 de janeiro de 77, logo depois das entrevistas, o Doca deu a entrada numa clínica médica em São Paulo, e foram os médicos dessa clínica que ligaram para a polícia. Aí é que começa a espiral do silêncio. Claramente essa exposição da mídia e a forma como as reportagens eram sempre um espaço para o Doca abrir o seu coração tinham influência nos mecanismos de acumulação e consonância que a gente falou anteriormente. Seguindo no caso, muitos outros personagens eles foram inseridos antes mesmo de começar o julgamento, a fim justamente de inocentar o Doca. E aí, mas mesmo com isso, um fato que ele não poderia ser revertido era que tinham provas mesmo que ele tinha cometido o assassinato da Ângela Diniz. O julgamento ele só começou em 1979, mas isso não quer dizer que as pessoas esqueceram do caso, porque naquela altura ele já tinha virado uma grande novela e recebido bastante repercussão. Inclusive a Rádio Nacional, que ela estava fazendo um júri popular, e uma das opiniões escutadas foi da Ana Lúcia, e ela chegou a dizer que a culpa era mesmo da Ângela, porque na cabeça dela a vítima ela prometeu 1000 coisas pro Doca e não sei o que, e que ele era um homem apaixonado. Questionada também pelo radialista, perguntou assim: e você acha que ele matou por amor? Ela disse que sim, ela concordou com isso. Então, nesse momento, o Doca já tinha sido apresentado na mídia como um homem apaixonado por uma mulher doida. E aí, nas entrevistas que ele havia dado também, ele sempre falava que estava com saudade dela, que ele tá vivo porque ele sabe que ele tá vivo porque ele tá sofrendo, que ele nunca mais ia amar ninguém como ele amou a Ângela e que ele queria morrer. Quando o julgamento começou, no consenso popular, o Doca só era mais um rapaz loucamente apaixonado e que o amor fez ele dar 4 tiros na namorada. Esse foi também o primeiro julgamento que foi filmado, então a televisão passou o dia inteiro falando disso, a rádio transmitiu e tudo mais. Só a Globo, ela levou 13 carros de transmissão e uma equipe de 68 pessoas, entre técnicos e repórteres. Fora eles, também tinham 100 jornalistas de outros meios.
É importante que a gente preste atenção também em como a estratégia eles foram montados tanto pela mídia quanto pelos advogados, para mostrar ele como um cara apaixonado e o excesso, né, dessa divulgação. Como foi dito na Espiral do Silêncio, né, em como que isso influenciou na opinião das pessoas e diretamente também na do júri. O advogado principal do DOCA ele foi o Evaldo Lins de Silva, que ele foi provavelmente o maior dos criminalistas brasileiros de todos os tempos. E durante uma entrevista ele falou que qualquer pessoa vendo a ação de Raul Fernando Street, o gesto de desespero e profundamente deplorável de um homem apaixonado, dominado por uma ideia fixa, que o levou a um gesto de violência que não é comum à sua personalidade. Fora isso, mais um ponto que a gente observou também é o mecanismo da ubiquidade, que não só o DOCA estava na mídia, os advogados eles também estavam presentes nas entrevistas e tudo mais. E a presença deles era tipo nas mais diversas plataformas, no rádio, na televisão, com entrevistas, opinião e até mesmo histórias baseadas nesse crime. Ao fim do julgamento, o advogado do DOCA ele foi aplaudido de pé, com um excesso culposo de legítima defesa, da honra ainda. E isso tudo acarretou o DOCA uma condenação de uma pena de 18 meses. E mais um crime de 6 meses por ter fugido da justiça, né? Então, no fim, ele saiu livre, andando pelo tribunal. E nesse primeiro julgamento, a gente pode perceber em como os mecanismos e pontos dissecados pela Espiral do Silêncio, eles influenciaram e ajudaram o DOCA a ganhar a simpatia do público geral. Então, o que a gente vê nisso tudo, o que é mais importante também da teoria da Espiral do Silêncio, é que isso ajudou a silenciar alguns grupos, como mulheres que já sofriam as violências domésticas e os núcleos feministas que estavam em ascensão aqui no Brasil, que eles estavam tentando alertar os perigos de um crime como o do DOCA e tentando evitar que mais como estes passassem batido, mas que eles não conseguiram. Eles foram silenciados e calados. Bom, o caso teve outros desdobramentos, mas o que a gente queria focar e relacionar com a Espiral do Silêncio era esse do primeiro julgamento. E nós baseamos o nosso vídeo principalmente no podcast Praia dos Ossos e no livro Media Effects, Ensaio sobre a Teoria da Comunicação e do Jornalismo, volume 3, Espiral do Silêncio, Enquadramento e Contemporaneidade. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau!